Ok, muito boa noite, começando mais uma edição do programa Mais Esporte, programa ao vivo e diário aqui no estúdio da Premier TV São José para toda a nossa região, comentando, falando as coisas do nosso futebol. O programa de hoje, muito legal, recebendo um grande amigo meu, amigo do Renato, e que já começa aí cumprindo aquilo que foi determinado. Treinador Hudson Coutinho, do Guarani da Palhoça, do Guarani de Palhoça, que ontem conseguiu o acesso para a primeira divisão do futebol catarinense. É com muito orgulho. E aí eu e o Hudson aqui, o Renato, a gente vai conversar, vai relembrar algumas histórias e ele vai falar um pouquinho também da sua carreira. Professor Renato Pires, muito boa noite. Boa noite, Fábio, espectadores da Premier TV. Tudo tranquilo, só essa chuva aí. Se não chove, o trânsito já é aquela coisa. Tá. Com essa chuva, tu imagina como é que tá, né? Tá bom, mas não vamos reclamar, essa chuva aí é para molhar a alma do torcedor bugrino da Palhoça, que conseguiu o acesso. Que momento, hein? Professor Hudson Coutinho, primeiro, agradecer a tua vinda no programa e já de imediato, em nome de toda a diretoria do Guarani, jogadores, comissão técnica, e a ti, né? E a você, que nessa primeira experiência aí como treinador já alcança, já conquista o turno e garante uma vaga na elite catarinense do ano que vem. Parabéns. Obrigado a todos, né? Obrigado, Fábio, Renato. Com satisfação que eu estou aqui também para levar um pouquinho mais da nossa história, né? A história do Guarani nessa segunda divisão de 2012. Então, foi uma luta muito grande. Quem esteve ontem lá no Renato Silveira acompanhou realmente que a batalha foi árdua. Mas graças a Deus a gente conseguiu ainda reverter uma situação adversa. Renato, em rápidas palavras, é difícil pedir para ti ser objetivo, mas em rápidas palavras, tu estivesse no jogo de ontem, resume o jogo de ontem para a gente. É um jogo travado com uma final, como é uma final, o time do Tubarão veio para não jogar, que dificultou muito o trabalho do Hudson, porque eles fizeram duas linhas, uma linha de 4 e outra linha de 5. E o Selmir na frente, que a bola batia, ele segura, porque ele tem essa qualidade de segurar o zagueiro. Mas foi um ataque contra a defesa facilitado pela expulsão do João Rodrigo na hora do pênalti, né? Que ele tocou a mão na bola. E aí 10 contra 11, parece que dificultou mais, né? Porque aí eles não saíram mais de jeito nenhum. E o Guarani seguiu perdendo algumas chances de gol, até não soube trabalhar muito bem esse jogador a mais no primeiro tempo ainda. O Hudson deve ter trabalhado no intervalo. Já está metendo a corneta no Hudson? Não, é porque daí, lá de fora é difícil o jogador ouvir, porque tu está no ritmo do jogo, mesmo não tendo tanto público assim, mesmo assim é difícil, porque ele está prestando atenção no jogo, ele não vai olhar para ti para escutar. Claro. Mas aí no intervalo deve ter chamado a atenção. Daí depois com a entrada do Lion, melhorou, porque o Lion fez a parte esquerda, ele abriu pelo lado esquerdo, e aí no lado direito o menino Cleiton era para abrir até um pouco mais, ele fechou às vezes até em demasia. Eu acredito que o Hudson deve ter chamado a atenção dele para ele ficar aberto, porque com um jogador a mais tem que abrir o tamanho do campo e cansar o adversário, né? É o básico. O resultado foi justo. O resultado justo. Aí, mas o menino tem grande qualidade, né? O Cleiton foi uma grata revelação. Ontem falar de um jogador que estivesse abaixo, não tem, porque o time é mais conjunto, é muito conjunto, não tem alguém que se destaca, conjunto se destaca. Johnny Ben, o Gustavo, Fábio. O Fábio com esse nome aí, mas ele é bom. Todo Fábio jogador. É bom, rapaz. Não, o Fábio Fidelis jogou muito bem. Joga muita bola. Joga muita bola, agora com um pouco mais de experiência, ele não vai mais como era mais novo, ele é mais eu vou passar para o Hudson. O goleiro fez um lance decisivo do jogo, né? Ele pegou uma cabeçada no jogo que decidiu. Uma cabeçada bonita. Hudson, já vou passar para ti. O Thiago Divanenko, assistindo o programa, está dizendo o seguinte: Hudson Coutinho, merecedor do reconhecimento, excelente pessoa e profissional. Não, mas uma pessoa que eu tenho que agradecer, trabalhei no Figueirense, foi meu diretor. Agradeço as palavras foi meu companheiro, né? Sempre que tem alguma situação assim que ele coloca as suas palavras, ele coloca de maneira bem objetiva, então eu agradeço mais uma vez a ele. Tá certo. Hudson, conta um pouquinho, rapidamente pra gente, como é que foi aí essa passagem, né, de preparador físico. Para quem não conhece o Hudson, eu não vou aqui
ele ficou mais conhecido, evidentemente, no Figueirense. Foi campeão estadual, vice-campeão da Copa do Brasil. Quem era o preparador físico era o Hudson. Ele já falou aqui nos bastidores, trabalhou com Emerson Maria, trabalhou com muita gente que hoje está aí no mercado. Mas conta pra gente como é que foi essa passagem, como é que foi esse convite, essa transição de preparador físico para treinador. Olha, Fábio... Era um sonho teu? Já era um desejo ou não? Olha, eu tinha esse objetivo, mas de certa forma não tão rápido assim. A longo, médio prazo, né? Digamos que sim. Então, neste ano, lá para o mês de março, começamos os juniores. O Amaro veio conversar comigo. O Amaro, que é o nosso grande representante lá do Guarani. E ele me convidou para ser o treinador dos juniores. Tá? E realmente as situações foram dando certo. Fizemos um bom trabalho como treinador de juniores. E o tempo foi passando, a gente foi começando a integrar já alguns profissionais no próprio juniores. E a partir daí o trabalho foi fluindo e a minha permanência foi aceita pela diretoria do Guarani. E depois de realmente de ter aceitado, era só trabalhar, fazer um grupo competitivo, foi realmente o que fizemos. Esse grupo, queria que tu avaliasse esse grupo, né? Claro que... Mas eu queria que tu tentasse falar pra gente qual é a característica principal desse grupo, desses jogadores que tu trabalha hoje. Olha, em termos gerais, é um grupo muito cooperativo. Como o Renato falou anteriormente, não existe um destaque só do grupo. Eu seria injusto se eu falasse num atleta só. Então, eu prefiro falar no coletivo, né, na bravura dos atletas, na qualidade deles. São atletas que, apesar da competição ser pouco divulgada, uma competição até de certa forma desprestigiada, até pela própria federação, os atletas que tem o Guarani são de uma qualidade técnica muito boa. E, inclusive até outros clubes possuem atletas bons, jogadores também. Então é um grupo formado por atletas que em sua maioria são aqui da nossa região, da Grande Florianópolis, atletas que fizeram a base em Avaí e Figueirense, que já rodaram um pouquinho mais pelo estado e inclusive pelo Brasil. E nessa bagagem desses atletas a gente conseguiu formar um grupo bem competitivo e se confirmou nessa final. Qual foi o momento do campeonato aí que tu disse, não, eu acho que com esse grupo aí a gente vai chegar? Acho que teve algum momento no campeonato, ou teve um momento no campeonato em que tu disse, poxa, não vai ser dessa vez ainda, vamos tentar no retorno. O campeonato teve algum tipo de oscilações? Qual é a equipe que te impressionou? O que tu pode analisar no geral aí nesse turno? Particularmente falando do Guarani, nós tivemos um jogo que foi importantíssimo, que foi na sexta rodada contra o Hercílio Luz, lá em Tubarão, que nosso time ainda não tinha encaixado, não estava jogando bem, e a partir daquele jogo sim, conseguimos um jeito de jogar. Em relação às outras equipes, 3 equipes eu acredito que vão ainda brigar no final contra a gente, né? Eu acredito no Concórdia, eu acredito no Juventus e no próprio Tubarão, o Atlético Tubarão. O Concórdia, treinador novo, o Jocely, né? E aí a gente perdemos uma audiência, né? Que o Jocely participava sempre com a gente no programa. Mas pode assistir pela internet, tá tudo certo. A gente deseja aí uma audiência qualificada. Audiência qualificada aí para o Jocely. Mas eu gostei, o Hercílio Luz para mim também é um bom time. Eu vi aquele 15 deu um trabalho danado aqui para o Guarani. Foi na quinta rodada. Um time de gurizada. Mas deu um trabalho para o Guarani. Foi complicado. O primeiro tempo foi difícil. Gurizada, enquanto teve fôlego, aí pela qualidade um pouco maior do Guarani, conseguiu o resultado. Mas... Gustavo Neves tá te parabenizando, tá? Minhas felicitações ao grande Hudson. E o Futebol de Floripa, que é um Twitter, né? Então é um Twitter, Futebol de Floripa, não, o Twitter certinho só para nós conseguir. Futebol Floripa. Tá certo.
do Portal da Ilha. Nós do Portal da Ilha parabenizamos o técnico Hudson Coutinho pela conquista do acesso do Guarani à elite do futebol de Santa Catarina. Legal esse reconhecimento, não, Hudson? É bom nesse momento, é muito importante receber os elogios. E de amigos, como anteriormente aí o Thiago Divanenko, agora o Gustavo Neves também, que é outro amigão meu. Trabalhamos também no Figueirense com ele, sempre mantemos contato, inclusive hoje o Gustavo me ligou. É importante esse reconhecimento. Jael Córdova, parabéns ao Hudson Coutinho. A outra vaga seria bacana ficar entre Ercília e Atlético Tubarão, a cidade merece. Os dois de o Atlético sempre vem trabalhando corretamente. O Ercílio tem um excelente time. Eles formaram um time muito bom. Só que o problema do Ercília é a administração. É um clube que não paga ninguém. Começa né? Exatamente. Então os atletas começam a trabalhar muito na dúvida. Pô, será que eu vou receber? O trabalho não flui, não tem jeito. Não está 100% dentro do campo, né? Hudson, tu como preparador físico trabalhou com muitos treinadores, trabalhou com treinadores renomados. Aí, sei lá, eu falei aqui da Copa do Brasil, então trabalhou com o Mário Sérgio. E foi jogador, seleção, enfim. Qual é o teu estilo, hein? Quem tu mira, assim? Quem é? Quando tá lá comandando, tu projeta quem, assim? Quem é o teu treinador? Já fizeram essa pergunta para mim, mas eu te confesso que eu não consigo me identificar com um treinador X ou Y, não consigo. Evidente que, como você falou agora, eu trabalhei realmente com grandes treinadores, alguns só de nome, né, que aparentemente são grandes, mas dentro que na minha avaliação realmente não me agradaram. Então as coisas que eu gostava de alguns treinadores eu fui absorvendo, evidente, e que eu não gostava a gente exclui. Podemos citar aqui o Mário Sérgio, que foi um grande treinador, um estudioso, né? Eu acho um cara que é tático. Ele tem a convicção dele, ele é defensivista por natureza e não abre mão disso, mas é um cara tático e o grupo assimilou bem. Trabalhei com o Alexandre Galo, com o Adilson Batista, Dorival Júnior, mas eu queria aqui também valorizar o pessoal que eu trabalhei daqui, de Florianópolis, de Santa Catarina. Deixa eu só encaixar uma pergunta aqui, só para ver, de repente vai que... Claro. O Rafael Araldi, narrador da Regional FM, aliás... Parabéns, viu, Araldi? Parabéns aí, porque... Se tu espirrar, saúde. Não é nada não. Os números aí são muito legais. E eu tenho o maior prazer em trabalhar na equipe da Regional FM. Para terminar, se espirrar, saúde. Para terminar. O Hudson parece um cara bem centrado. E tem tudo para fazer bonito na Elite 2013. É a mensagem dele. Aí ele manda uma outra, perguntando se tu trabalhou com o Balduino, com o Badu. Agora sim, agora aí fala. Aí sim, e calhou realmente no nome que eu trabalhei. O Badu foi a pessoa que me colocou no futebol. Trabalhei com ele em escolinha e trabalhei com ele como preparador físico dele quando ele era treinador do Guarani de Palhoça em 2000. É um cara que sabe muito de futebol. Teve pouquíssimas oportunidades para assumir um clube. Gosta do que faz. É um conhecedor, poderia estar se dando bem, poderia estar ajudando um clube. Outro cara que eu trabalhei, o Juscelino dos Santos, trabalhei no Marcelo Dias, trabalhei no Ercílio Luz, um baita profissional também, um cara que teve poucas oportunidades em clubes maiores. Eu acho que também já é merecedor disso, poderia estar numa Chapecoense, no Criciúma, próprio Avaí, Figueirense, investir na gente da terra. Um cara conhecedor. Mas também, assim, trabalhei com alguns preparadores físicos importantes aqui, que trabalhei com o Rony da Silva, que foi preparador do Avaí, trabalhei com o Sidney Peixoto. O Sidney esteve aqui, o Sidney ainda está lá no Egito ainda? Trabalhou, não sei. O Sidney lembra do Sidney, então? Eu trabalhei com o Emerson Maria, que dispensa comentários, então esse pessoal aqui da nossa região tem que ser um pouquinho mais valorizado. Seria importante isso, por isso que eu coloco aqui esses nomes para valorizá-los. O Fernando Gil, eu acho que não está participando aqui agora, mas ele mandou uma mensagem hoje à tarde, quando tu viria para cá pro programa também, ele disse que está muito feliz com o teu acesso, o Fernando Gil. Alguma pergunta, Renato? Alguma observação? Não, é que até inconscientemente a gente agrega alguma coisa para a gente
das observações que a gente faz, principalmente de você no dia a dia, né? No dia a dia com esses técnicos, né? Os técnicos que tu comentou aí são de características até um pouco parecidas. Galo, o Dorival, né? O Galo até é mais tático, o Mário Sérgio, ele trabalha mais na parte defensiva, mas ele gosta de ter um elenco um pouco maior para ele usar os jogadores de acordo com cada time. É um trabalho um pouco diferente, como é mais parecido com a Europa, que vai mudando, tu pega um time mais qualidade, ele usa os jogadores que tem de acordo com o adversário. Bom isso. Não, cada um tem o seu estilo, né? Para o treinador, da característica do Mário Sérgio, esse modo de trabalhar dele é bom para ele, pela convicção dele, mas para o grupo se torna um pouquinho complicado, porque houve, né, algumas situações em que os atletas só souberam que iam jogar na própria preleção. Tu acha certo isso? Então, não, eu não consigo. Eu não acho. Não é que eu não ache certo, mas eu não consigo trabalhar em cima disso. Não conseguiria. Tu define, então. Se tu tiver condição de definir a equipe titular, eu acho que a equipe tem que ser definida como titular até durante o primeiro treino jogo. já, né? Não, do primeiro jogo do campeonato até o último. E a partir daí vai mudando a característica em cima do seu adversário. Não vai mudar o atleta. Não se muda o atleta. Isso é uma convicção que eu tenho, né? Mas Fábio, se tu pudesse só dar é só realmente falar sobre o Fernando Gil, que também foi outro cara que eu trabalhei no Figueirense. O Almir também, e ali o Almir, o Carlos Roberto, Casagrande, pessoas. Chegaste a trabalhar com o Bellini na categoria de base? Não. O Bellini já tinha saído. O Bellini foi treinador do meu irmão. Olha só que legal. Foi treinador do Coutinho, que era lateral do Figueirense. Isso. O Jair Córdova, da Rádio Figueira, está dizendo o seguinte, que em 2007, que foi interino treinador do Figueirense contra o Atlético Mineiro no Scarpelli. Confere? Foi isso aí mesmo, 2-1 pro Figueirense. E naquela situação, já deu o gostinho assim de... É isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Mas isso de alguém. Não, jamais. Você era o treinador na época? Na época eu não tinha caído, o Mário Sérgio tinha caído. Tinha caído o Mário Sérgio. E como não tinha tempo hábil para contratar um outro treinador e já colocá-lo muito em cima. Eram 2 dias só, o Figueirense optou por me deixar ali naquele jogo como treinador, porque eu já conhecia o grupo me aceitava bem, então facilitou. Legal. Eu perguntei aqui para ti o seguinte, né? Tu falou do Emerson Maria, que trabalhou com ele. Tu tens contato com ele depois que ele assumiu o Avaí, foi campeão? Tu chegou a conversar com o Emerson Maria? Conversei em algumas oportunidades. Somos grandes amigos. Porque o Emerson... Como é que eles acompanharam a carreira dele? Porque, deixa eu te contar só uma coisa, Hudson. É claro que o torcedor do Figueirense está lá, não vai admitir isso aí. Mas a gente conversou com muitos atletas que trabalharam com o Emerson Maria. Eles disseram o seguinte, olha, estou com o meu coração doendo, porque eu sou figueirense, mas a gente torce pelo Emerson, a gente gosta dele, né? Cara do bem, né? Ele é uma pessoa do bem. Tu tem também esse sentimento, assim, Sem dúvida. O que o Emerson passou na vida em si, e ele está colhendo tudo agora. É o merecedor de tudo que ele está passando agora, nesse sucesso todo. É evidente que turbulências vão acontecer na carreira, mas é normal na vida de treinador. Mas todas as palavras assim que eu acompanhei também de ex-atletas deles, eu assino embaixo, porque realmente é um cara fantástico. É um cara muito tímido fora das 4 linhas, mas quando ele pisa na grama ele se transforma. É um excelente profissional. No último jogo do Avaí eu trabalhei, na ressacada foi 2-2 Avaí América. E o Michel, que deve ter trabalhado contigo, Michel Schmoller, zagueiro, foi cumprimentar o Emerson Maria. Aí eu perguntei para ele, cara, eu sei que vocês trabalharam juntos, eu sei. Quanto tempo? Ele assim, eu trabalhei com ele em todas as categorias, eu trabalhei com o Emerson Maria. Então a primeira pessoa que eu cheguei aqui na ressacada tinha que ir lá dar um abraço no Emerson Maria. Mas o Emerson é muito querido por todos. Mas tu também é, Hudson, pode ter certeza. Que bom.
Eu te conheço há muito tempo, tu já esteve na rádio lá com a gente. Fábio, qual é a tua forma de ver um time? 4-4-2? Com variação dentro do 4-4-2? 4-4-2, losango, a princípio um losango, de acordo com a situação do jogo, podendo mudar para um quadrado. Sim. Mas são coisas bem básicas do futebol. Eu acho que o futebol, quanto mais simples, né? Quanto mais simples, melhor para o entendimento do atleta, para o entendimento de todos, e até para fluir o jogo, né? Mas principalmente o atleta de qualidade técnica. O Paulo Luiz, só para registrar aqui, o Paulo Luiz está dizendo assim: há de se dar parabéns também para a assessoria de imprensa do Guarani. Fizeram um bom trabalho competente. Isso, parabenizando aí a assessoria de imprensa. Estamos lá através também do Paulinho, está lá, o Paulinho Carvalho está dando ajuda, a gente está dando apoio lá também para ele. Tu também, Renato? Bem legal. Faz assim lá com os homens. Onde tem azul, tu está no meio. Onde tem azul, tu está lá. Se o Guarani fosse outra cor, tu não iria. Voltando ao tema, queres me derrubar? O 4-4-2 dá para fazer muita variação em cima dele, porque tu tem que ter alternativa perante um mau resultado, alternativa de mudança de esquema. Tu dá essa, por exemplo, eu tenho um esquema de jogo 4-4-2, meu time está tomando 2-0, eu tenho que atacar, eu tenho que no mínimo empatar. Às vezes mudando para 4-3-3 é enganoso, porque tu perde a roubada de bola. Por isso que muito torcedor não entende quando tu coloca um volante e tira um atacante, por exemplo. Porque sem roubar a bola não chega no ataque. Essa variação tática tu consegue ter, já tem um pouco do time do Guarani? Eu vejo assim, o número em si, 4-4-2, 3-5-2, 3-6-1, ele é muito simplista. Uhum. Né? O que eu tento colocar na verdade, assim, o time tem que atacar com quantos atletas? Ele ataca com 6, ou ataca com 7, e ele defende com 8. É isso sim. Agora em termos de variação, de ser 4-4-2, 3-5-2, o importante é assim, com quantos atletas tu vai atacar e com quantos tu vai defender. Isso é a definição básica do futebol. É que é a ocupação do espaço, né? Também. E o Amaro, hein? O Amaro é um baluarte, né? Um abnegado, né? O Amaro é o Guarani. É o Guarani. Sem o Amaro, o Guarani já não... Tá desprestigiado, porque geralmente ele puxa o tapete do treinador e assume. O Amaro é um amigo, é um parceiro. Me deu a maior força o ano passado, quando eu tive problema de saúde, também já é passado, então esse ano me convidou para ser treinador de juniores, deu certo, sou muito grato a ele. Eu quero parabenizar o Amaro, né? O Amaro no seu Facebook particular hoje era só emoção com o acesso do Guarani. E como tu falou, o Amaro é o Guarani, né? Então imagina o Sandro Zunino, ele, ai meu Deus, deu um alívio a hora que o Célio Amorim apitou o fim do jogo. Aí que desceu a emoção, porque agora o clima do jogo imagina, uma decisão, né? Inclusive eu não sabia que tinha saldo de gols. Eu fui viajar, eu até fui lá próximo a Tubarão, achei que era vitória simples, né? Não tem saldo de gol, né? Então, quer dizer, o jogo de lá, 8 minutos... Aquele gol do Itaú, pênalti, né? Quer dizer, acabou praticamente salvando tudo. Não tem dúvida, aquele golzinho de pênalti aos 42... Foi crucial. Gol praticamente do título. Agora, como é que é o retorno, hein? Como é que vai trabalhar o retorno? Tu vai começar a fazer experiência, tu vai pegar jogador que não está jogando, vai poupar, ou o Guarani vai com tudo para tentar conquistar também o retorno? Tem duas situações. Eu acho que nesse início aí tem que dar pegar uns 2 jogos aí para colocar um pessoal que não vem jogando, né? Mas eu não quero abandonar o campeonato, não. Nós temos uma final lá na frente a ser disputada, então o time tem que chegar bem. Todos nós precisamos de um título. A pontuação também vai decidir para quem joga a segunda em casa? Isso, é importante. Então tem que fazer ponto. Nós ficamos em segundo na classificação. Estamos em segundo na classificação geral em termos de pontuação.
Se o Concórdia for campeão do segundo turno, ele fará a final em casa, né? Então nós temos que disputar com... O Concórdia é a equipe de melhor campanha, né? Quer dizer, ela fez uma excelente campanha. Por enquanto é a melhor campanha. E no final perdeu para o Atlético Tubarão lá, o jogo de ida lá, o jogo da confusão lá. Aquele jogo da confusão. Mas com a chegada do Juscelí deve ser o time favorito aí no segundo. Tá certo. Alguma observação, Renato? Vamos ver se o pessoal está participando aqui. Eu gostei muito do time do Guarani, de não sair do planejamento, embora tivesse um pouco apressado, porque, 35 minutos o gol não saísse, mas naturalmente tu começa a apressar. E aí, às vezes, sai do planejamento, né? Mas não aconteceu. Aí, depois do gol, tranquilizou, né? Poderia até ter liquidado com 2-3-0, nos 3-4 contra-ataque, e o Concórdia colocou mais um atacante, colocando praticamente 3 jogadores dentro da área, forçando a bola aérea, que era a única jogada possível, porque eles estavam com o jogador a menos, né? Então abdicaram, tiraram o meio campo, tiraram um zagueiro e colocaram atacante. Quem é o treinador do Tubarão? Hélio Garcia, né? Hélio Vieira. Não sei se é conhecido, teu conhecido? Treinador, não, treinador do Rio Grande do Sul, já trabalhou no Brusque também. Algum jogador que te chamou a atenção, tirando o Guarani, teve algum jogador específico que te chamou a atenção aí, que ficou contigo? Olha, eu gostei muito do time do Juventus. Do Juventus. Né? Tem atletas Tem um atacante muito bom que é o Kiko. Que, se eu não me engano, fez a base no Joinville. É um baixinho muito rápido. O próprio Tubarão tem bons atletas também, mas... O Edivane é bom jogador, né? O Edivane que fez o gol contra, mas é bom jogador. Volante muito bom. Mas esses meninos... Edivane. É um menino que fez a base no Criciúma, Edivane. Tem o Vitor Hugo, Tubarão, que passou pelo Avaí também. Leandro Branco, que é um atacante que passou pelo Criciúma. O Vitor Hugo foi aquele zagueiro do Imbituba. Do Imbituba, né? Exatamente. Aí teve no Avaí, não foi aproveitado, né? Depois e Fábio, assim, mas eu acredito ainda que a equipe do Guarani, na sua coletividade, em cada individualidade que existe ali, eu acredito que é o melhor time ainda do campeonato. Ela pode ser reforçada, a equipe do Guarani, ou não? Tu fechou o teu grupo, vamos... Não. O Guarani vai do jeito que está muito bem, né? Torcer para não perder ninguém, né? Porque jogador tem mercado, né? Pode ser que a gente perca, mas... Não torcer para não, mas se perder, não tem como segurar um menino desse, né? Eu quero aproveitar a presença do Lúcio para explorar ele um pouquinho, né? Explorar no bom sentido. Falar um pouquinho de Avaí Figueirense, claro que não vai, até por questão de ética, mas a questão do Figueirense, hein? É possível acreditar ainda que o Figueirense vai sair dessa situação? E já vou emendar uma pergunta, tu chegou a trabalhar com o Márcio Goiano? O Márcio eu trabalhei só como atleta, eu era preparador físico. Tu era preparador físico e atleta. Era o capitão, né? Ele era o capitão. Então, o Figueirense é difícil, né? Porque tem que aumentar muito o percentual, né, de aproveitamento dele. E se não tiver assim uma arrancada muito forte, 3, 4 vitórias seguidas, para dar ainda uma esperança, confiança nos atletas, mas não tem essa sequência, né? Tem 3 jogos que não perde, mas foram 2 empates, e o empate agora não serve mais. Tem que ter umas 3 vitórias aí para ver, aí sim, a partir daí, começar a ver um pouquinho de a outra situação. Falando do Márcio Goiano, tu trabalhou ele com atleta, tu como preparador físico e hoje como treinador, tu consegue ver num atleta assim, não, esse aí tem um perfil para ser futuramente um treinador, ele já se destaca como liderança no grupo? O Márcio Goiano tinha esse perfil? Não tem dúvida nenhuma. Ele, na maneira de falar, já dá para ver que o atleta é diferente, um cara mais tranquilo, mais pausado, colocando sempre bem as palavras e em momentos certos, né? Não adianta também o atleta que está no grupo falar por falar, qualquer coisa. Então o Márcio sempre foi bem pontual nas suas colocações bem certas, né, de reivindicações ou então cobranças no próprio grupo. Ali sim, já dava para ver que teria perfil para treinador. Putz, e o Avaí? Como é que tu tens visto, acompanhado dentro do possível? Tem chance? A situação dos dois é um pouco parecida. Muito parecida. Muito parecida. Precisa também arrancar 3, 4 vitórias para... O Avaí também é muito inconstante, não tem uma sequência. Ele teve há um tempo atrás, aí no primeiro turno, final do primeiro turno, uma sequência boa de resultados, mas parou. Então é questão de aproveitamento, tem que aumentar o aproveitamento, 3, 4 vitórias aí para dar realmente
um salto grande na classificação. Por incrível que pareça, o Avaí, quando jogou bem, não ganhou. E o Avaí né? O Avaí, o grande problema é assim, que se colocar fazer uma relação com as equipes lá da ponta, ele tem muita dificuldade, né? Não ganhou do São Caetano, não ganhou do Joinville, então do próprio Criciúma, então complica. Bom, nós sempre estamos chegando no final, mas eu quero, agora já sabe onde é que é, né? Eu quero muito agradecer, viu, Hudson, mais uma vez parabenizar em teu nome, né? Estás aqui, parabenizar todos os atletas. Manda um abraço lá para o Gustavo, lá para o Xará, para o Fábio, para aquela toda. Gustavo estava aliviado que ele perdeu o pênalti. Coitado. Depois, imagina o peso que ele tirou. Mas eu tenho certeza que ele é um jogador que o técnico gosta de trabalhar com o Gustavo. Enfim, Zunino, para o Amaro, para todo mundo, e para ti, né? Para ti que é meu amigo particular, acompanha a tua carreira aí. Parabéns, sucesso. Nunca fuja dessa linha, que o teu caminho, que tem muita coisa boa ainda para vir na tua carreira. Obrigado, Fábio. Obrigado pelas palavras. Eu quero aqui realmente agradecer no primeiro momento o Amaro, né, que é realmente um batalhador pelo Guarani, mas eu quero agradecer aqui realmente o grupo de atletas. Esses atletas que me proporcionaram esse momento de felicidade, de alegria, de conquista. Um profundo agradecimento a todos vocês. Obrigado. Tá certo. Obrigado, Hudson. Obrigado, Renato. Nós voltamos amanhã. O programa de hoje termina por aqui. Meia-noite tem a reprise e depois esse programa estará disponível no meu site no fabioluismachado.com.br. Sucesso, Hudson Coutinho. Sucesso ao Guarani da Palhoça, novo integrante da primeira divisão do futebol catarinense. Paz, saúde e felicidade. Aproveite e confira as super promoções do Gêmeos Supermercados. São 26 anos de tradição e economia para a sua família. E todos os dias da semana, um show de ofertas. Terça e quarta,